Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do quanto nós estamos dispostos a dedicar tempo ao Senhor em oração. Quanto eu poderia, durante um dia, 24 horas, quanto de tempo eu poderia dispor para a oração? É interessante que se diga que tempo que se dedica à oração é tempo que se dedica a Deus, à comunhão com Deus, porque enquanto nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, eu tenho pensado seriamente nisso. Nós somos muito ocupados e as nossas ocupações são as mais variadas possíveis, né? E chega o final do dia e não deu tempo de fazer tudo que pretendíamos fazer e lamentamos isto. E talvez isso aconteça porque não dedicamos tempo suficiente, tempo necessário para a nossa comunhão com Deus. Eu chamo de momento sublime aqui, né? Mas você pode chamar e denominar do jeito que você quiser. O Senhor Jesus nos ensina a respeito desse assunto e uma experiência que ele viveu com os seus discípulos, está registrado lá em Mateus capítulo 26, versículo 40, ele precisou orar. Ele precisou dedicar tempo a conversar com o Pai. Estava chegando a hora da sua prisão, do seu julgamento, da sua morte, e como homem, como eu e você, a ansiedade bateu e a angústia tomou conta do seu coração, e ele se sentiu muito angustiado. Então ele chama, do grupo dos discípulos, ele chama 3 e os leva para um recanto para orar um pouco mais distante com eles. E ele chega e fala: eu estou precisando que vocês orem comigo, que vocês velem por mim, numa outra versão. E ele deixa os 3 discípulos ali orando e ele se distancia um pouco mais. E lá ele ora. E a Bíblia diz que o sofrimento era tão grande que ele suava gotas de sangue. E quando ele termina o seu primeiro momento de oração, vai aos discípulos e eles estão dormindo, cansados e dormindo. E ele desperta os discípulos com essa palavra. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Então ele conversa, ele pergunta aos discípulos: vocês não podem orar comigo, vigiar comigo nem uma hora? Que dor, né? Que decepção, é claro, mas ele entendia muito bem os discípulos, ele conhecia as limitações dos discípulos, e a questão agora é para mim e para você. Quanto tempo nós estamos dispostos a dedicar ao Senhor diariamente conversando com Ele? Amados, nós não podemos desperdiçar o melhor do dia. E o melhor do dia que um crente tem é o tempo que ele dedica ao Senhor, a sua comunhão com Deus. É a melhor parte do dia. Então não podemos diminuir isso. E os discípulos ali eles estão sendo trabalhados, assim como nós estamos sendo trabalhados hoje. O Espírito Santo, por certo, está atuando, ajudando, nos fortalecendo e despertando em nós. Precisamos orar mais. Precisamos dedicar mais tempo com Deus. Marquei com os homens da minha igreja para assistirmos um filme sobre a guerra do Oriente Médio e aquela situação lá, né, do momento. E o objetivo era assistirmos um filme muito bom, diga-se de passagem, mas com mais de 2 horas de duração, e depois, então, de assistir, nós estaríamos comentando, debatendo e orando pela situação de Israel.
e fomos para lá. E quando eu cheguei lá, um grupo grande de homens, uma sala fechada, um auditório, tudo preparado, mais de 2 horas. Eu fiquei um tanto preocupado com o tempo que teríamos ali, uma segunda-feira, eles teriam que trabalhar no outro dia e eu também, mas tudo bem. E quando começou o filme, um testemunho das pessoas, é um filme, né, baseado em testemunhos, tem uma brasileira que estava lá naquele dia em que o grupo terrorista invadiu uma festa de jovens e executaram muita gente. E essa brasileira está dando seu testemunho, e ela disse o seguinte, que eles se refugiaram num bunker, e ali então eles jogaram bombas lá dentro, e gás, e foram atirando, e as pessoas foram ficando empilhadas, um lugar que cabia aí no máximo 12 pessoas, tinha mais de 40 pessoas, e eles foram, e ela ficou debaixo de corpos, muitos corpos, né? 5 horas depois, naquela situação, ela desmaiou várias vezes, voltou do desmaio várias vezes e conseguiu sobreviver e foi retirada daquele quarto fechado. E quando ela foi retirada e olhou para trás, ela viu que ela estava debaixo de uma pilha de corpos, pessoas que morreram. Cheiro de queimado, de gás, e ela saiu e ela sobreviveu. Ela ficou 5 horas naquela condição. Esse foi o primeiro testemunho do vídeo. Quando eu ouvi esse testemunho, eu pensei, 2 horas, um pouco mais de 2 horas assistindo esse filme não é nada pelo que ela, na sua experiência, viveu ali naquele tempo. Então não é nada. Amados, não é nada o tempo que podemos dedicar ao Senhor, que podemos dedicar uns aos outros. Não é nada comparado ao tamanho do sofrimento de pessoas que estão sofrendo por amor, né, a Deus, por amor à pátria, por amor à família, por ter, né, o desejo de servir ao Senhor. Não é nada. Não é nada. E é sobre isso que Jesus está conversando com os discípulos, né? Vocês não sabem o que está me aguardando pela frente. E vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Nenhuma hora. Eu gostaria de deixar esse versículo para a sua meditação hoje. Pense nisso. Quanto tempo você está disposto ou disposta a dedicar ao Senhor, conversando com Ele durante um dia? Pense nisso. Pense nisso. O que Ele fez por nós é tremendo. O tempo que Ele dedicou a nós tem sido a eternidade. O quanto nós podemos dedicar a Ele? Precisamos orar mais. Precisamos orar muito mais. Senhor Jesus, aprendemos a orar com o Senhor. E agora estamos aprendendo com o Senhor que devemos dedicar mais tempo, vencer as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas forças, vencer as nossas dores, para que possamos dedicar mais tempo ao Senhor. E é isso que queremos fazer. Ensina-nos a orar e capacita-nos a orar com mais intensidade e também mais tempo. Fica conosco, ensina-nos a orar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.